nós, eu peço para vocês atenção aqui, porque nós vamos, esse Bittrex ele tem uma curva, estava pesquisando esse software, ele tem uma curva íngreme de aprendizado, tá? Então, nós vamos tentar aqui em 40 minutinhos dar uma passada com vocês as coisas mais importantes para vocês conseguirem virar. Por isso que eu estou pedindo assim muita atenção agora, galera, porque depois vocês vão ver que a vida de vocês vai facilitar muito, mas vai facilitar muito mesmo. Só que precisa saber alguns códigos aqui, tá? E quem vai dar aula não vai ser eu, né? Vai ser o Paulinho. Eu vou só ficar aqui ajudando dentro do possível. Mas eu preciso da atenção de vocês. Então, realmente é uma mudança muito, muito, muito grande na nossa forma de fazer negócio, tá? Muda tudo, né? Não vai ter mais WhatsApp, não vai ter mais e-mail, não vai ter mais Monday, não vai ter mais o quê? Telefonia. Não vai ter telefonia, não vai ter telefone. Muda tudo, todo o jogo. Os clientes vão ser administrados por dentro desse CRM. Então, vocês vão entender que a nossa vida vai melhorar muito. Só que antes do dia ensolarado, vem a penumbra absoluta, não é assim? Uma hora antes do sol nascer é a parte mais escura, é quando nós estamos aqui. Porque para aprender isso aqui, bicho, ou vocês prestam atenção ou não aprendem, tá bom? Paulinho, agora é com você. Vamos lá. Pessoal, boa tarde. Para quem está fora, para quem para a gente aqui. Como o Kleber falou, o Bitrix está em implantação, então todos os dias nós estamos tendo novidade, a gente está aprendendo junto. Então a ideia hoje é trazer um overview do que já temos, um spoiler do que teremos. Então o Kleber já falou aí que vamos centralizar diversas ferramentas aqui dentro. Hoje, agora, antes de vir para cá, eu já estava espetando a telefonia aqui dentro. Então, através do Bitrix, a gente vai conseguir fazer ligação, né? Então, quem estiver na rua e também quiser usar a telefonia, o Bitrix, ele tem o mobile, ele funciona no celular e funciona, né, com a mesma conta, você acessa tanto no celular quanto na web. Então, a ideia é que realmente isso aqui centralize toda a nossa comunicação. Então, a nossa comunicação interna tem o Messenger, tem a parte de mensageria, dentro dos projetos nós temos as comunicações, dentro das tarefas nós temos comunicações. Então, ele começa nesse início ele parece muito complexo, mas conforme vai passando os dias, a gente vai entendendo e vai melhorando. Neste momento, isso ficou complexo para nós interno também, porque hoje nós temos o Bitrix como mensageria, nós temos o WhatsApp como mensageria, nós temos o e-mail como mensageria. Então, hoje ele somou mais locais para a gente cuidar. Mas a ideia é que ele vire a única plataforma. Então, em breve, a nossa vida tem que ser melhorada com essa plataforma, com essa ferramenta. Logo que nós fazemos o login na ferramenta, essa é a tela inicial. Dentro dela aqui, então, nós temos a parte de intranet, né, a parte de comunicação da empresa. Então, nós já temos alguns comunicados. Mais maiorzinho. Sim, De cabelo aí também. Tá bom. Já dá pra dar. Então, logo que a gente loga na ferramenta, nós já temos a parte de comunicação. Nós já estamos publicando algumas coisas aqui, né? Eu vou voltar o zoom aqui. Então, tudo que está tendo de novidade, a gente vai postar aqui, né? Então, tivemos alguns avisos aqui internamente, temos algum tipo de notificação. Então, a ideia é que o Recursos Humanos ou que a empresa se comunique sempre pelo Bitrix, e esta página inicial é onde estão as primeiras informações. Se nós clicarmos, né, ali é só um chamariz do que está sendo dito, né? Se nós clicarmos naquela página inicial, nós entramos no assunto e nós podemos, inclusive, fazer comentários. Não dá para ler nas telas aqui. Oi? Mas só para poder ler aqui, o pessoal não consegue. Aí deu. Acho que não. Então, a partir da página inicial, a gente acessa a comunicação que está sendo feita e, se esta comunicação permitir, nós podemos fazer comentários relacionados a essa comunicação. Algumas comunicações podem ter esse tipo de permissão, algumas podem não ter, algumas terão exigência aqui
para dizer que você leu, né? Então, nós poderemos, a partir desta ferramenta também, então, trazer aqui todos os comunicados e todos Então, essa os é avisos paroquiais ali, como eu digo. essa é a primeira página, certo, Paulinho? Então, o cara entrou, clicou na página inicial lá em cima, essa é a carinha do bicho. Logamos na ferramenta, caímos aqui, né? Dentro dela nós vemos os aniversariantes, os dias, os colaboradores, os novos colaboradores que estão acessando a Mas, por exemplo, se ferramenta. chegou um cara novo ali, eu consigo ver quem que ele é? Esses colaboradores entraram na plataforma hoje, né? São pessoas novas. Eu clicando aqui, eu tenho todos os dados deste usuário. Eu querendo, né? Eu tenho aqui os dados de comunicação com ele, consigo ver as tarefas. Nós vamos avançar aqui ainda, mas eu consigo ver tudo que está relacionado. Se eu quiser falar, clico ali no bate-papo e inicio a conversação. Então, dentro da plataforma, a gente consegue se deslocar para qualquer outras telas do sistema. Ainda na tela inicial, nós temos aqui as atividades, temos alguns links aqui que hoje eu coloquei alguns para testes aqui que funcionam internamente na REC. Então, se clicar aqui, nós vamos para o Mobilitech. Se clicar aqui, vai para o WMS, assim vai, né? Para todos aqui, se clicarmos no Hub, ele vai lá para o Power BI. Mas Aqui isso é uma intranet? Aí, por exemplo, eu consigo ver a política de despesas da empresa, consigo ver ali? nós podemos colocar um ícone para que isto vá para a parte de. é, Mas é isso, né? É que de novo, né? Isso aqui é o conceito de intranet, a comunicação interna, a parte de recursos humanos e comunicações. A parte de intranet que o Kleber coloca é a parte que nós vemos o Drive, vemos as documentações, os manuais. Sim, podemos trazer isso para a página inicial para que isso seja um link e nele lá nós tenhamos, né, toda a documentação, todos os manuais, formulários, seja o que precisa ser acessado por todo mundo que está dentro da plataforma. Então, vamos lá, né? Então, na página inicial, você já consegue ter um panorama das novidades da empresa, tudo de novidade que for da semana, do dia, enfim, vai estar provavelmente aparecendo por aqui. Correto. Fechou. No final da ferramenta, eu tenho aqui, a ferramenta funciona web, direto no navegador, não há necessidade de instalar. Eu instalei aqui a título de teste, tem algumas notificações a mais, mas na web ele funciona 100%. E também tem aqui o QR Code, né? Se você clicar aqui, você tem o QR Code para baixar no seu telefone. Nós enviamos. Eu ia perguntar isso bem rapidinho. Uma pergunta ali do para usar no computador. Se usa em qualquer navegador, Chrome, o Edge, qualquer um. Qualquer navegador. Funciona aquela beleza. Funciona em qualquer um. Eu já testei em vários que eu tenho aqui. Beleza. Você pode também instalar daí o desktop, que é quase um navegador, né? Parece um navegador também. Este que eu estou é o instalado, não muda nada. Inclusive tem um navegador aqui em cima, né? Então é a título mais de receber notificações, aparecer um pop-up. Aqui ele tem algum ganho com relação às notificações do Windows aqui. Beleza. Agora, o aplicativo móvel é obrigatório ou não? O aplicativo móvel vai facilitar a vida de quem estiver na rua, né? Ele funciona tão bem quanto na ferramenta. O Kleber manda mensagem, o Kleber coloca um projeto ó, 4 horas da manhã e ele apita aqui, é bem legal. Então, se você tiver Mas pode tirar o musiquinho. Não tem que configurar para não apitar de madrugada. Exato. Mas, enfim, dentro do celular, né, nós conseguimos tanto nos comunicar quanto acessar qualquer função que nós tenhamos aqui no navegador. Só aqui embaixo nós temos então os dois atalhos para acesso. Quando você instalar no seu celular, nós não sabemos as senhas de vocês. Tá? Nós enviamos o convite para o seu e-mail e você cadastrou a sua senha. Se você esqueceu, você vai, na hora de logar na ferramenta, diga lá, clica lá no esqueci minha senha e a ferramenta te manda uma nova senha. Não adianta entrar em contato com a gente, que a gente não tem acesso a essa senha, até por segurança. A maior parte das pessoas está logada com @rec, certo? Todos os que têm @rec estão com as contas @rec. Nós temos um novo domínio
que é o @REC Alimentos. Quem tem este domínio também está embarcado. E os que não têm conta REC foram convidados em suas contas particulares. Fechou. Muito bom. Dúvidas até aqui, galera? Estamos sendo didático, tá? Alguns de vocês já estão usando. Pô, Cleber, mas eu sei tudo. Mas só para dar uma repassada, né? Agora vamos pro quente. Oi, essa chamada que você falou que vai ter, para mim de ligação, vai ser estilo chamada WhatsApp. Como é que isso é normal? Telefonia normal, telefonia de WhatsApp e telefonia Bitrix. Então, o mesmo telefone, internamente aqui algumas pessoas já têm o telefonia VoIP, ela passa a estar embarcada dentro do Bitrix. Então, nós conseguimos utilizar, inclusive, né, se você tiver o aplicativo instalado, você faria chamadas pelo Bitrix. Qual a vantagem e como nós vamos determinar essas ligações? Depois a gente manda as regras assim que nós entendermos efetivamente como vai funcionar isso. Mas o ganho disso, né, para os nossos vendedores aqui, pelo menos inicialmente, do Televendas, é que faremos a ligação, a ferramenta consegue transcrever essa ligação e nós conseguimos no CRM manter todo esse histórico, seja pela ligação, seja pelo Bitrix, ou seja pelo WhatsApp. Então, nós vamos ter o rastreio de toda a comunicação que aconteceu Beleza. com este cliente. Beleza. O Mário está pedindo aí uma dúvida. Mário? Boa tarde, Kleber. Assim, ó, eu recebi o convite no e-mail da REC, né? E aí eu vou, tipo, utilizar ele no telefone particular. Tem que ser enviado um novo convite, né? Pro particular daí, né? Perfeito? Você tem o @REC? Tenho. Daí eu recebi o Acho que é e-mail quando. com o convite, né? E eu encaminhei esse convite pro meu particular, só que daí lá eu não consegui acesso. Então esse convite tem que O partir da ideal. REC pro meu particular daí, né? Por e-mail particular, né? Eu acho que a gente pode definir isso aí na sequência, depois me chame ali, me chame o Renan, porque aí, se for o caso, Tá, nós vamos ter que migrar a conta. Então, nós temos que entender qual conta você vai usar. O ideal é que seja o @REC, né? tá. Beleza. Então, nesse caso aí, né? Sim, sim. Vamos então para a brincadeira lá? Então, ok. Ainda na ferramenta, na página inicial, né, após ler as notícias do dia, recebemos aumento, ganhamos mais 100% de trabalho. Nesta mesma tela inicial, a gente já começa a ver que nós temos atividades. Então, eu tenho aqui algumas mensagens que eu ainda não li, eu tenho tarefas que eu ainda não fiz, e eu tenho aqui algumas outras informações, né? Aqui do lado também tem as pessoas que estão falando comigo, então eu também tenho 5 alertas aqui que eu não li. Isso está visível? Vou dar mais um zoom. Então, eu tenho usuários falando comigo que eu ainda não respondi, né? Então, na teoria, iniciei meu dia, vou ler as minhas mensagens, né? Não tem segredo nenhum, como qualquer outro bate-papo, né? Acesso à mensagem e tenho aqui as informações que eu estou trocando com essa pessoa, né? Funciona igual ao WhatsApp, certo? Funciona como o WhatsApp. Temos todo o histórico das conversas anteriores e as não lidas seriam as últimas. Cliquei no Valério para eu não esquecer que eu cliquei aqui só porque eu não gosto da bolinha, né? Então eu posso vir aqui e marcar para ler depois, né? Para a gente não perder essa comunicação. Então, inclusive, ela fica aqui numa outra coloração para a gente depois lembrar e voltar aqui e atender o que o Para acessar isso é mouse direito, direto. botão direito do mouse, né, tem algumas Uma informações. pergunta, Maurício. O WhatsApp, por exemplo, a gente usa muita foto de PDV, muita imagem, né? A gente do marketing principalmente. E chega uma hora que a gente tem que ficar apagando os históricos para livrar a memória. Quando a gente baixar o Bitrix no nosso celular e a gente tiver muitas conversas com imagens, vai ser da mesma forma? Chega uma hora que a gente vai ter que apagar para não pesar o celular? Nós temos um limite de utilização, mas ele é relativamente grande, mas ele está armazenado no servidor do Bitrix. Então eu acredito que não vá
armazenar isso no teu telefone. Nós temos que Tem dar que uma checar, olhada. né? Porque, por exemplo, o trade, né, Santos, é o dia inteiro, foto o dia inteiro, dia inteiro, dia inteiro, dia inteiro. Então, vai chegar uma hora que Eu acho que isso a gente pode avaliar. Então, é um bom termo para a gente pensar. Mas sim, dá para colocar as fotos aqui, né? E não ocupa, na minha opinião, não ocupa a memória da parede. memória do Ainda vai aparelho. ficar na plataforma, né? Isso aqui estaria no servidor do Bitrix. Mas Mas é melhor temos checar, que né? validar, sim. Mas é um bom ponto. Tá? Com relação, acho que ainda seguindo este mesmo ponto, né? Aqui eu tenho um print qualquer aqui que foi colocado. Se deste print, né? Se desta conversa eu preciso gerar uma atividade para mim, né? Para que eu não esqueça, isso aqui é um bate-papo, é só uma conversa. Eu posso, a partir daqui, desta ferramenta, criar atividade deste assunto, né? Então, eu estou conversando com o Valério e aqui eu sei que isso aqui vai demandar algum tempo ou vai demandar alguma outra informação. Então, aqui nós já começamos a entrar na parte de gestão de utilização, né, do nosso tempo. Então, dentro da ferramenta, nós podemos falar em projetos, dentro da ferramenta, nós podemos falar em tarefas. Então, isso aqui, inclusive, depois fica mais fácil para a gente localizar. Eu acho que poderia só dar uma parte nisso e daí voltar para a conexão, daí mostrar que daí vai conectar lá na frente, né? Senão a gente não vai conseguir explicar. Sim. Então, só para a gente saber que de dentro da mensagem eu posso ir para a tarefa. O mais legal, acho que usando aqui esse raciocínio do Paulinho, que de qualquer lugar que você esteja, né, seja no CRM, nas tarefas, nos messages, no calendário, onde você estiver, você consegue se conectar com as pessoas e com as tarefas rapidamente. Vocês vão entender que parece difícil no primeiro olhar, né? Mas vão ver que depois a vida vai melhorar muito, tá, gente? Então, aí já é uma dica top. Então, seguindo dentro da plataforma, né? Já li as mensagens, já fiz as minhas iniciais do dia. Aqui nós temos um menu de feed. O feed é tudo o que está acontecendo na empresa. Então, lá na página inicial, nós tínhamos né, um spoiler do que estava acontecendo. E aqui dentro do feed, nós temos, né, por exemplo, aqui eu tenho uma mensagem, né, que é dentro uma comunicação que foi feita e ela disse para que as pessoas. Então, eu vou ter todas as comunicações e todas as conversas que estão acontecendo dentro da REC. Ontem nós tivemos um evento interno aqui, inclusive tem uma mensagem aqui que não deveria estar, que pegou do meu e-mail, né? Então, aqui eu tenho todas as conversas. Na verdade, aqui eu estou vendo as minhas atividades também. Então, eu vou ver as atividades públicas e as minhas atividades, né? Então, durante a semana, foi comunicado internamente dentro da plataforma que haveria esta aula. Então, está aqui dentro, né? Os meus estão lidos. Se eu não tivesse lido, ela estaria numa cor mais escurinha, né? Se, de repente, eu não quiser ler, né, já passou, não dá mais tempo, hoje passou o dia inteiro sem ler, nós temos aqui um caminhão de coisa, eu consigo vir aqui e marcar ela como lida, né, para eu saber as coisas que eu não li aqui. Quando você clica para ler, ela já tira ali e fica com o campo de leitura, né? Inclusive, nós aqui conseguimos acompanhar, né, se isso aqui teve um engajamento ou não. Por exemplo, essa conversa aqui não era para ser vista mesmo, porque é da minha agenda, Mas a outra lá de cima. mas essa daqui, por exemplo, né, nós sabemos quem visualizou. Então, uma coisas legais, né? Um cliente importante que entrou no jogo, que você queira divulgar, né? Uma ação legal no PDV, né? No pessoal de Merchan, uma coisa legal, uma campanha legal com o cliente ou com a equipe, dá para ser divulgada aqui, que isso vai engajar as pessoas e todo mundo se atualiza. Ou seja, é que nem o Instagram e o Facebook, né? Só que interno, beleza? Exatamente, né? Aqui do lado, então, nós temos a agenda das reuniões que estamos participando, né? Ou as que vamos participar. Aqui um resumo das tarefas que eu tenho, né? Onde eu estou, que eu estou auxiliando, as que eu criei, as que eu estou só olhando, né? E as pessoas mais populares aqui, né? Os bambambam
que postam aqui no nosso Instagram, né? Então, os maiores comunicadores. Então, galera, aqueles negócios de eu vou botar no Instagram, coloca, né? Lógico, porque nas mídias, nas redes sociais, a gente engaja os nossos clientes. Mas é legal também colocar para os colaboradores aqui, né? Beleza? Colar e pular, eu acho. Dentro da ferramenta também, né, todas as reuniões que fomos convocados ou convidados ou que nós criarmos dentro dos projetos, né, então nós podemos criar os projetos, nós já estamos criando os projetos, estamos sendo convidados, né, ou convocados. Então aqui a gente consegue também visualizar a, as atividades que vamos participar, as agendas que temos, né? Dentro da REC, nós temos aqui outros calendários que a gente consegue, inclusive, aqui dentro, só para conhecimento. E depois, se a gente identificar algo que seja expansível, né? A gente criou aqui o calendário de salas de reunião, né? Parece bobo, mas havia uma concorrência de sala de reunião e, né, era anotado no papel, não era anotado. Então, aqui dentro da própria ferramenta, eu posso vir visualizar as agendas e criar os eventos, né? Então, nós temos aqui 4 salas de reuniões. Faz um teste para quando estiver ocupada, você ver quem quer fazer. Não, vamos Eu não só, fiz só, ainda. só queria, antes de falar da sala de reuniões, que daí, como é uma pessoa externa, talvez menos importante. Mas a questão é conectar o calendário, seu calendário, do teu e-mail, né? É possível também, certo? É possível, mas não sei se vamos conectar ainda, né? Nós temos que ainda avaliar. Mas sim, é possível anexar aqui o e-mail, né? A conta de e-mail Não, mas aqui é só e o o calendário. Mas é que você não pode. Porque o e-mail que nós estamos pensando, mas o calendário é separado do e-mail. Também se você tem o calendário do Google, é possível vincular aqui o seu calendário e aí você teria, né, a sua mescla da sua agenda, né, do dia a dia e mais as agendas compartilhadas aqui, das quais a gente utiliza em comum. Porque daí o que acontece, você teria um espelho, né? Tanto na tua agenda do Google, né? Que no caso do @rec, quanto a agenda do Bitrix. Então você conseguiria espelhar para você não se perder nunca aí com o que você tem organizado, tá? Eu uso assim e acho muito bom. Eu acho que o calendário não vai ocupar espaço, né? O Gmail daí tem que ver daí. Sim. O calendário acho que é interessante, sim, porque aí você tem numa tela só toda a sua agenda, né? Tá lá em cima, não é só tem um botãozinho, ó, embaixo ali, lá, não embaixo, não, ali. Conectar calendário do lado. Nossa. Isso. Conectar calendário, se ele clica ali, ó, e daí tem o calendário que você quer conectar, ó, Google Calendar. Daí vai pedir para você colocar, ó, até o do Paulinho já está conectando aqui no ao vivo, galera. Beleza? Isso aí ajuda muito para organizar a vida de vocês, tá? Bastante mesmo. E você consegue ver a agenda do coleguinha, né? Se você quer saber, quer marcar uma reunião comigo, vocês conseguem ver se a minha agenda está ou não está liberada. Quer marcar com o Rogers, com o Farinácio, né? Com o Henrique, sabe se está ou não está, a agenda está ou não está tomada, né? Beleza? Acho que de agenda, quer abrir só um evento de agenda bem rapidinho? Não tem segredo, galera, não vamos nem entrar muito no detalhe aí, vou abrir uma qualquer. Acho que isso aí não é agenda, né? Pode criar um, talvez. Ó, aí, galera, muito fácil, né? Igual o Google, mas o mais legal é que você consegue ver a agenda das pessoas que você está conectando, tá? Isso é muito top. Isso daí a sala, enfim, essas coisas que vão ajudar vocês quem precisar de sala, né, gerenciando. Beleza? Dúvidas aqui? Todo mundo acordado aí, não? Sim! Acho que não. Dá um oi aí, porra. Oi, Boa, boa. PQP! Troca uma Ferrari por uma Tô por banana. aqui, prestando atenção. Então, acho que seguindo aqui, né? Ok? Podemos seguir? Acho que alguém deixou aberto aí agora
o negócio. Também, né, no dia a dia ali, se você precisar criar documentos, criar um documento, criar uma planilha, a ferramenta tem ali a mesma funcionalidade do Google Drive, do Google Ferramentas. Inclusive é a mesma ferramenta. Então, se você precisar, né, não tem o Excel ali, não está instalado na tua máquina, se você logar no Bitrix, aqui nesta ferramenta você consegue acessar e criar, né? Então, não tem segredo, é a ferramenta do Google Sheets. O que que acontece aqui, né? É muito legal porque num projeto, por exemplo, está o projeto de, sei lá, pesquisa de um cliente lá em específico. Você consegue ter esses arquivos, né? Tanto o Word quanto a planilha, mas a planilha seria a mais legal e que você consegue dividir com todo mundo que está naquele jogo. E se alguém atualizar aquela planilha e salvar, né, você atualiza automaticamente a informação, né? Então, um projeto lá, sei lá, estamos aqui no Atacadão. Galera, eu preciso de uma pesquisa de preço de 10 lojas do Atacadão, né? Tá disponível na planilha aqui do projeto, da tarefa, e você consegue daí que cada um já preencha da sua loja, por exemplo. E daí não precisa ficar aquele negócio de manda para cá uma planilha, vai lá, copia, fica tudo organizado, né? Dá para fazer no celular, dá para fazer no computador, logicamente, né? Então ajuda muito aí, tá? Esse para mim é uma das grandes novidades aí para os gestores, né? Que conseguem coletar informações e pedir para que as pessoas ajudem a construir informação, ok? E tanto quanto criar, né, os documentos aqui dentro, eu posso trazer documentos para cá, né? Então, aqui eu criei um documento e, como o Kleber comentou, eu consigo compartilhar. Quem vai ter acesso a este meu documento, né? Eu compartilho com todo mundo da ferramenta ou eu digo quem eu quero compartilhar, quais pessoas vão ter acesso a este documento. Posso dizer pessoas específicas, posso dizer pessoas de projetos específicos, né? Então, se eu colocar um projeto, todas as pessoas embarcadas naquele projeto conseguem ter acesso à ferramenta. Eu não preciso nominar cada um. Então, dessa forma também a gente compartilha os documentos. Tudo bem. O Drive é a mesma coisa. Hoje nós temos Por que você está pulando, né, Paulinho? Eu vou te provocar ele por Locolab e Louças, que são coisas menos importantes, né, Paulinho? neste momento, sim, são ferramentas que a gente ainda não está utilizando ou que a gente vai falar um pouco mais para frente, né? Então, tem coisas aqui que se conectam em alguns outros momentos, não é interessante falar agora. Mas coisas boas também que nós estamos pulando, mas não vai dar tempo de falar hoje. É a mesmo Drive do Google Drive. Então, eu tenho diversas pastas aqui dentro, né? Então, hoje, naquele Drive que a gente recebe, que tem os manuais, que tem os documentos, né? A política de preço, todos os outros documentos estarão aqui dentro, né? Eu já estava começando a criar aqui a conexão com o nosso Drive, né? Então, aqui dentro, né, pode ver que eu catei um lá e eu vinculei aqui dentro, né? Ainda estou testando, mas nós não precisaremos mais pedir acesso. Como hoje entra um vendedor, aí nós temos que cadastrar lá no Google. Mesma coisa quando a pessoa sai, né? Não precisa mais ter acesso, ela também deixa de ter. Exato. A partir do momento que eu cancele, né, bloqueie este acesso, ela também perde este acesso num único canal. Então facilita também a gestão disso. Aqui é o importante, galera, que para gestores é fundamental, então vai estar com todos nós aqui, né, internos e gestores, vamos estar acessando a todas essas informações e você pode ter as suas pastas também, dentro dos projetos, das tarefas, você vai ver que vai ter muitos documentos também. O ponto mais importante a partir do que o Paulinho vai divulgar, né, ele vai publicar, aquela pasta vai ser a pasta-chave, ela vai estar sempre com o documento mais atualizado, o documento mais organizado para vocês poderem acessar, beleza? Correto. Então aqui eu vejo tanto as minhas pastas, né, as pastas que eu criei, eu posso criar as minhas e compartilhar ou não. Então, voltando rapidamente, o Farinácio questionou a questão de pastas, né? Eu estava falando das pastas dentro do Drive. Eu tenho a pasta na raiz,
E dentro das pastas eu posso criar diversas outras pastas. Sim, é possível, tá, Farinácio? E dentro do projeto, que é o que nós vamos logo na sequência, a gente vai ter essa visão melhor. A parte de e-mail, a parte de conexão de e-mails que nós tínhamos falado, nós ainda estamos estudando se vamos liberar isso ou não. Por enquanto, não conectem seus e-mails, não tente conectar, certo? Correto, não anexem seus e-mails aqui por enquanto, por favor. Grupos de trabalhos, nós vamos direto para o projeto que eles têm uma similaridade, tá? Então aqui, eu acho que é a parte mais legal do Bitrix, que é a parte de projetos e tarefas. Eu comecei falando das tarefas, né? E aqui nós temos os projetos, né? Então, só para talvez o cara não viu você pegar o mouse lá, Paulinho. Então, lá em cima, gente, tem tarefas e projetos. Então, só para vocês entenderem que são duas coisas diferentes e complementares, né? Tarefas é tudo que é uma coisa que tem que ser realizada, e projetos acaba sendo um grupo de tarefas, né? Então, várias tarefas do mesmo assunto são considerados projetos, né? Lógico, um projeto que tem tarefas que desencadeiam, né? Primeiro faz isso, depois faz aquilo, também funciona, né? Mas só para vocês entenderem a diferença mais importante. Então, normalmente, quando a gente vai trabalhar, cara, comecei o dia, olhei lá o Messenger, olhei o feed, né? Dei uma alinhada no meu calendário, aí vem para cá, vem para tarefas e projetos. Aí você vai clicar primeiro nas tarefas para saber o que você tem para fazer hoje, né? Então, você podia botar nas tarefas só para que é o mais micro, né? Então, o Paulinho, por exemplo, ele tem lá, dá para você colocar em prazo final, né? Em ordem de prazo final, sem ordem. Aí. Fica mais fácil. Olha, ele tem em ordem de prazo final. Ele tem algumas tarefas que estão 5 dias atrasadas. É assim que vai aparecer para vocês. Depois vai, aqui está um dia atrasado. Depois tem a de 7 horas atrasadas. E assim vai, em ordem. Então vai aparecer para vocês, é muito importante colocar em ordem do prazo final, que é o prazo que você deveria entregar a tarefa. Se você fez tudo que estava atrasado, daí você começa de trás para frente, né? O que que é hoje? Depois dá uma olhadinha no que vai amanhã. Porque é aí que vai aparecer para vocês coisas urgentes. Por exemplo, preciso que resolva hoje uma questão de um contrato do cliente, né? Que precisa assinar esse negócio. Todo mundo copiado, tal. O Paulinho já vai explicar como é que é. Mas é aí que você vai ver e também é onde as pessoas vão ver. Quem você pediu para fazer ou está envolvido nessa tarefa tem que usar essa aqui a base. Eu penso assim, tem que terminar o dia sem nenhum vermelho, beleza? Deixa tudo belezinha. Alguns vai reprogramar, outros não é permitido reprogramar, o Paulinho vai explicar. Mas aí que você vai conseguir deixar tudo em dia, e se todos deixarem tudo em dia, a empresa anda rápido. Certo, Paulinho? Correto. A empresa funciona. Então, né, eu estou visualizando todas as tarefas, não só as minhas, mas as que eu criei ou as que eu estou participando, né? Então, algumas tarefas foram criadas por outras pessoas e delegadas a mim, para resolver, ou eu criei para outras pessoas resolverem. Então, nós podemos delegar tarefas. Para criar simples, né, eu venho aqui no criar, né? Aqui é um resumo para eu criar rapidamente uma tarefa. Se eu quiser expandir, eu clico aqui no formulário detalhado e aí sim eu tenho, né, nova tarefa da aula, né, uma descrição, apresentar. Aí na descrição coloca todos os detalhes básicos do que você quer. Ah, eu preciso que assine esse contrato é de 10%, ele está sendo não sei o quê, bababá, e bababá. Coloca tudo que a pessoa que vai precisar fazer a tarefa precisa saber. Porque não faz sentido a pessoa. Se você está delegando a tarefa e você não tem tempo para criar a tarefa, a outra pessoa vai ter tempo para perguntar para você? Então, delega direito, né? Que daí vai funcionar. Uma outra função, né, embarcada aqui na ferramenta. Então, você pode descrever ali as ações dessa tarefa e nós temos uma IA embarcada aqui, né? Então, eu posso pedir para ela melhorar esse texto, né, ou simplificar a descrição desse texto, né? Eu escrevi tudo errado aqui, né?
e ela fez aqui uma explicação mais profissional do que. Então, ele diz aqui: o texto é claro e original, explicar. Né? Então, ele me deu as orientações de um texto que eu coloquei bem porcamente aqui. Eu poderia, ele saiu, mas eu poderia ter usado aquele texto para preencher aqui. Aqui embaixo, então, eu estou criando essa tarefa e eu poderia delegar ela para alguém Pega para mim. ou para algumas pessoas. Eu posso determinar o prazo que isso tem que ser resolvido, eu quero que isso seja resolvido hoje. Eu quero rastrear esse tempo, né, ou não. Quando eu rastrear esse tempo, a pessoa iniciando lá, eu consigo realmente rastrear o tempo que ela levou para fazer essa atividade. Podia voltar só um pouquinho? Na hora que você determinar o prazo, tem um negocinho do lado ali, ó, azulzinho, ó, do lado. Aí, que você pode falar exigir aprovação ao concluir. Eu gosto disso aqui, tá? Você pediu a tarefa para alguém, a pessoa foi lá e concluiu. Ela fez e concluiu. E ela vai explicar para você, tá tudo certo. Aí vai voltar para você aprovar. Não, realmente você fez para você sair do teu controle. Né? Não é que você vai aprovar a tarefa do outro só, mas também tem que sair do teu controle para você não ficar visualizando o que você está acompanhando. É bem legal, né? E daí tem outras opções ali que depois vocês aprendem. Esse que é legal também, né? Se o responsável pode ou não alterar o prazo, e se ele puder, ele tem que dizer o motivo. Por que que ele está alterando esse prazo? Porque uma SLA não se altera, nós atrasamos uma tarefa. Vamos dizer que o Rogers colocou lá para a Paula, né, que ela deveria mandar para ele uma informação sobre o Ikegami. O Ikegami é não, Ikegami não. Enfim, Cristiano. a Paula de um cliente da Paula. Beleza? Do Cristiano, desculpa. Então, daí ela vai lá e não conseguiu a informação. Daí ela vai tentar mudar o prazo para não ficar vermelha as tarefas dela. Mas o Rogers precisava muito daquele prazo e ele não vai permitir que ela mude o prazo. Por que ele não vai permitir? Porque daí fica em vermelho para todo mundo. Ele fala, pô, Paula, faz esse negócio logo, minha filha. Daí para poder ajudar vocês a andar. Não vai deixar tudo sempre travado, porque às vezes tem coisas que são mais tranquilas, daí a pessoa vai se organizando, né? Mas coisas que precisa de data, deixa travado. Pensem só, agora usando aqui, você fazer esse acompanhamento, Rogers, com a Paula, pela porra do WhatsApp. Não tem como controlar, né? Porque você vai ter que lembrar que daqui uma semana você tem que anotar em algum lugar para cobrar a Paula, ou a Paula esqueceu ou lembrou, onde vai estar controlando isso. Imagina como a tua vida, a nossa vida melhora, tanto para quem vai fazer, quanto para quem está delegando, né? Então é um poder imenso que vocês ganham aí com a ferramenta. Concordam? Hein? Concorda, Paula? Caiu da Sim, cadeira. concordo. Beleza. Desculpa, Paula. Ok, aqui embaixo, seguindo, nós temos mais ações relacionadas a essa atividade. Posso inserir qualquer arquivo, né, externo, né, ou interno, que esteja no Drive, que sejam documentos que nós criamos na tela anterior, que sejam planilhas e documentos assim vai. Né? Podemos conectar aqui nos nossos Google Drive e também pegar documentos de lá, ou criar aqui dentro neste momento. Posso criar listas de verificação. Então, esta atividade tem o item 1, tem o item 2 e tem o item 3. E naquela telinha anterior, nós tínhamos uma opção ali também, que essa atividade se encerra quando eu vier aqui e marcar que essas 3 atividades foram concluídas. Então, nós temos todas as atividades rastreadas aqui também. Nós já vamos entrar em projeto, mas esta atividade pode ser vinculada a um projeto. Então, eu estou criando uma atividade, só para ficar, acho que fazer uma comparação, o projeto é a mesma coisa do quadro lá no Monday. Tá? Então, nós podemos vincular aqui uma atividade a um projeto aqui. Né? Lá no Monday era o quadro. Então, bota um VDA. Ai, já colocou. Então, vinculei a um projeto, ele está dizendo aqui que esta atividade que eu estou criando está vinculado a um ou mais projetos, também posso inserir. nós já vamos falar de projetos, mas o projeto sempre tem que ter uma inteligência por trás, para você montar um projeto. O projeto
ele tem que ter uma razão de existir, né? Uma tarefa simples, às vezes, não precisa ter um projeto, né? Ah, faz uma coisa rápida para mim, não tem projeto nenhum, né? Mas um projeto precisa ser pensado, tá? Uma coisa, de qualquer forma, né? Eu estou criando uma atividade para mim, e mesmo assim eu criei como um projeto das minhas atividades diárias, né? Pode ser. Para organizar as atividades, para ela não ficar solta. Então, é algo a se pensar, na parte de organização. Eu estou criando uma atividade, deleguei que o Kleber tem que resolver e eu posso colocar pessoas a participar deste projeto, a ouvir, né, se necessário, interagir. Né? Então, Bota a Paula ali. Eu já estava ali, né? pesquiso a pessoa e a partir de agora ela faz parte. Você pode colocar mais de uma pessoa? Posso colocar quantas pessoas necessárias nesta atividade. Ela não é a responsável, ela talvez não faça parte do projeto, mas a partir deste momento ela consegue, se quiser ou se necessário, interagir nesta atividade. Mas você consegue colocar vários participantes. E quantos responsáveis você consegue colocar? O responsável também consigo colocar demais. Não sei. Não? Não consigo. Não consigo. É só um. Som. O que acontece? Que eu acho uma coisa fantástica, que é diferente do Monday. Lá a gente colocava um monte de responsável. Tinha tanto responsável que ninguém sabia exatamente o que ia fazer, né? Aqui é o seguinte, cara, o responsável é o responsável. Então é a pessoa que está com a bola. Quem está com a bola é o Kleber. A gente pode, depois de você fazer uma etapa da processo, tem uma parte que é o outro que faz. Deveria ser até uma outra tarefa. Mas você pode dar uma continuidade na mesma tarefa, colocando um outro responsável. Mas sempre vai ser um, tá? Não tem dois. Posso colocar observadores, o participante, né, pode interagir, o observador vai só assistir esta conversação. Você quer que eu vou botar lá o Roger só para assistir? O Roger não pode fazer nada, só vai olhar. Não, é o mais bonito. É ROR, bebê. Aê. Esse é o lindo. Ele só vai olhar. Então, o que acontece? A participante pode alterar alguma coisa na base. O observador só olha, mas pode conversar. Ele conversa ali no bate-papo. É bem legal o bate-papo. É que daí é como se você tivesse um grupo da tarefa do Whats. Daí não é aquele Whats tudo zoado, né? Agora você tem tudo organizado. Aqui nós temos um fluxo, que isso aqui ainda tem que ser desenvolvido. Isso eu não sei. Nós podemos criar a automação. Então, esta tarefa segue um fluxo automatizado. Isso aqui a gente vai evoluir ainda. Para este projeto, né, para o projeto de TI, eu já criei alguns marcadores. Né? Então, eu posso vir aqui também e dizer que esta atividade, né, depois eu posso pesquisar. Eu vou dizer que isso aqui faz parte do software Bitrix. Né? Então, No Monday tinha as tags, é a mesma coisa. Então, tem alguns projetos, a gente vai colocar ali, tudo relacionado com um produto, relacionado com um processo, que daí você tem como você buscar as informações no Bitrix todo em relação àquilo lá. Por exemplo, vamos imaginar que nós tivéssemos a alavanca de crescimento estratégico. Esses projetos aqui todos são da alavanca gerar rentabilidade. Aí nós poderíamos colocar marcadores para poder entender tudo que tem a ver com gerar rentabilidade. É bem legal, né? posso criar lembretes, né? Então, eu quero que em algum momento avisar o responsável da tarefa, o proprietário ou alguém, né? Então, lembretes mesmo de isso aqui está atrasado, vai atrasar e assim vai. O Bitrix mesmo já avisa de atividades que entrarão em atraso, mas eu posso criar lembretes particulares. Posso buscar no CRM algumas informações, né? Então, eu quero que isso aqui Bota atacadão, ele pega o cliente, atacadão, pega. Você pode relacionar a tarefa com o cliente direto. Lá vai aparecer a tarefa do cliente. É muito legal. Esse teste eu fiz, tem lá, assinar o acordo comercial do Atacadão X. Aí você colocou lá, daí você relaciona no Atacadão e vai lá no Atacadão, você vai ver todas as tarefas que estão dentro do Atacadão. Você consegue fazer por um lado ou pelo outro. Posso relacionar com uma outra tarefa principal ou relacionar com tarefas. Nós temos assuntos correlacionados ou parecidos que estão acontecendo. Hoje, por exemplo, ocorreu
me avisaram, ó, este assunto nós já estamos discutindo em outro bate-papo. Então eu posso vir aqui e relacionar essas duas, né? Porque aí fica mais fácil a gente achar o que está sendo conversado. O Gantt nós vamos visualizar em modo Gantt e posso agendar esta tarefa para algum evento, né? Cria ela? Vou criá-la. Criei a tarefa, agora eu já tenho essa tarefa criada e eu posso começar agora a interação, né? Como a Paula, né, era A responsável. a participante A aqui, participante. quero alguma ação dela, né? Ela estava só assistindo, ela, né, acompanhando. A partir desse momento eu quero algum tipo de resposta, né? Aí vai aparecer para a Paula lá no Messenger dela, no flow de Messenger dela, essas perguntas, enfim, essa interação. O que que acontece? Tem tarefas que vai ter que conversar muitas vezes e você vai ter que botar alguém no jogo. Cara, agora eu preciso de uma ajuda do Renan. Renan, pelo amor de Deus, me ajude aqui. Aí você pode coloca ele como observador, né? Ou marca ele para interagir com você na conversa, para poder ajudar a resolver um assunto dentro da tarefa. Previamente ter colocado alguém ou como participante ou observador, ou se eu quero uma perguntinha rápida, ele busca no banco de dados qualquer pessoa. Eu acho que você consegue chamar ele direto aí. Neste momento, as pessoas participantes desse projeto são essas que nós colocamos aqui. Não, alguma das pessoas não está Se eu colocar ele, nesta tarefa, eu posso vir aqui e conversar qualquer contigo. pessoa. Qualquer pessoa da plataforma, Ela né? consegue marcar quem está ali, mas se você colocar eu agora, eu vou começar a participar. Exatamente. Bota lá, José. É que o Paulinho ele é o proprietário da tarefa. Mas, se, por exemplo, se a Paula precisar marcar alguém como responsável, ela consegue também? Eu acho que o responsável, o proprietário, pode, e eu acho que como é que é? Participantes Observador. também, né? Participante que ele está no jogo, né? Mas daí a gente faz o teste. Mas funciona. Mas pensa, como é que você ia colocar o Renan ou a Jocely num jogo que estava lá no outro grupo do WhatsApp? Você tinha que contextualizar ela inteira, você tinha que pegar todas aquela montoeira de coisa que está lá, ficar catando milho para tentar contextualizar. Olha o tempo que se economiza. Ou faz um e-mail, que nem acontece alguns e-mails aqui, que coloca a companhia toda. Esses dias eu tô até achando que tinha que pegar o e-mail do Papa para colocar também lá para copiar. Porque copia todo mundo, né? Então vira uma zona, gente. Aqui fica tudo organizado. Ó, eu saí da tarefa, né? Eu errei, fiz cagada, saí da tarefa, né? Vou pesquisar ela novamente. Note que aqui eu já tenho uma mensagem. Ou se eu for lá para a mensagem, eu tenho uma comunicação aqui. A Jocely, mentira, não está aqui, porque é da tarefa. Então, volto para a tarefa. Bate-papo de tarefa. E eu tenho. Em cima. Onde tá? Ali, ó, bate-papo de tarefas ali, ó. Tá 32 embaixo. Ali, ó. Aí, do lado esquerdo, esquerdo. E aí. Esse cara, né? Então, eu tenho as conversas aqui. Então, eu tenho o bate-papo com a Giocely, que ela me mandou um oi, mas eu posso voltar aqui na tarefa e também eu tenho vinculada a tarefa. Então, a gente não perde o rastreamento, mesmo se nós conversarmos lá fora, da tarefa. Só que aí tem um pulinho do gato aqui que eu também não tinha observado. No Messenger normal, você vai ter lá várias comunicações gerais da empresa. Então, você pode conversa com as pessoas, tal, tal, tal. Agora, no dia a dia do nosso trabalho, você tem que ir lá no bate-papo de tarefa. Pode voltar lá, Paulinho. No É. bate-papo de tarefa, que é onde estão todas as conversas ali, ó, tá vendo? Nós temos o Messenger, nós temos as tarefas e projetos e temos as conversas Das tarefas. das tarefas. Isso. Né? Que daí é ali que vai ser o seu dia a dia mais importante. Né? Não mistura uma coisa com a outra, até acho que fica melhor. É como se tivesse um WhatsApp, que você tivesse um grupo. Esse aqui é o grupo do dia a dia de trabalho meu, e o outro seria o grupo das conversas gerais da empresa, certo? Correto. Enquanto nós estamos conversando aqui, o próprio Farinácio está testando ali também, já dá para ver que ele me mandou mensagens aqui. Então eu posso vir na tarefa, né? E no bate-papo das tarefas,
E aqui nós estamos falando. Se eu não souber do que eu estou falando, o que será que o Farinácio está falando aqui? Eu posso clicar aqui em cima, ó, né, como eu comentei que a gente navega em diversas telas, eu vou lá para a tarefa. Lá na tarefa eu tenho, né, toda a documentação que foi inserida, vejo todas as pessoas que estão envolvidas e posso conversar tanto por aqui quanto pelo bate-papo. É muito legal, Né? Então, eu estou aqui na tarefa vindo do bate-papo. Então, facilita. O que acontece? Vocês ganharam um poder imenso, porque todo mundo está conectado na ferramenta e a gente vai reduzir imensamente o número de grupos e de WhatsApp aleatório, né? Porque tem coisa que não precisava estar vendo. Então, só seleciona certinho quem precisa estar no jogo, né? Ah, eu preciso que o Kleber veja, não tem problema, ele marca lá, eu vou ver. Mas o que acontece hoje é que a gente tem em torno de 500 WhatsApp, 500 na minha média. Como é que vai ver? Tudo. É muita coisa. Ok? Outra coisa do próprio, dentro da própria mensagem, eu posso iniciar imediatamente aqui uma chamada de vídeo. Olha só. Na tarefa. Né? Quem que Dentro é a pessoa da tarefa? da própria tarefa. É naquela que eu tô? Não tá tocando no meu celular ainda. É que você não é participante, você só está convidado. Então, provavelmente aí para quem está envolvido aqui Ah, nesta. não, ó. Tá tocando, ó. Ah, então tá. Agora começou. Eu achei que era só para os participantes. Ó, tocou. Eu também estou no jogo aqui. Isso. Você me convidou ali? Ah, sim, logicamente. Todos que estavam naquela Ó, conversa. tá tocando para mim aqui. Posso atender? Ah, eu ia atender. Mas tá, é muito legal, porque você já está com o telefone e está com o Messenger tudo junto. Com o WhatsApp, né? Tudo junto. E isso pode ser gravado, né? Se você, uma coisa importante que você quer gravar aquela conversa na tarefa, é possível, né? Sim. A IA vai transcrever depois daquela conversa. Então, ó, a própria IA está analisando a conversa, como não fizemos conversa nenhuma, ele não vai transcrever, mas a conversa também vai ser transcrevida aqui, transcrita aqui. Né? Então, isso também é legal. Então, imediatamente a gente resolveu o tema, o assunto, e seguiu aqui dentro da ferramenta. O grande segredo aí é manter a conversa dentro da tarefa. Exato. Né? Porque a gente tem todo o rastreamento dela. Então, né, falamos tanto de projeto. Então, de novo, o projeto é um quadro lá do Monday. Deixa eu ver um. Então, aqui em projetos e tarefas, nós temos os projetos. Então, o projeto é algo que será grande. Né? Dentro dos projetos, nós podemos ter diversos outros projetos, diversos outros temas. Por exemplo, aqui eu criei um da implantação do Bitrix. Né? Então, este é um projeto amplo que vai ter diversos temas. Então, dentro da implantação do Bitrix, eu tenho que contratar outras ferramentas e dentro dessas ferramentas eu posso ter as atividades relacionadas a ela e cada um dos seus participantes. Né? Então, um projeto tem lá diversas pessoas. Dentro do projeto, eu tenho as atividades que podem ter outras pessoas. Então, acho que o macro é esse. Né? Então, o projeto é o guarda-chuva de todas as atividades. Eu acho que na parte do projeto, galera, tá todo mundo ouvindo bem? Só para Sim, confirmar aí que tá meio longo aqui. Não falta, sim, tá? sim. Tá A parte bom. de projetos é para mim. Obrigado. A parte do projeto é a parte mais estratégica, né? Então, você consegue voltar lá, Paulinho? Em organizar um projeto, nós vamos ter umas regras, tá? A não ser que seja um projeto que seja para organizar as suas atividades, aí ok, você pode colocar lá, atividades do ROR, aí é só seu, né? Beleza. Mas quando qualquer coisa que seja maior do que isso, um cliente, da regional, a gente vai ter uma regra. Por exemplo, eu já organizei os projetos das regionais. Então, VDA regional. Você faz o filtro aí, Paulinho? Eu não sei se você está.
participando. Tá, ó. VDA regional, tá vendo? Então tem a VDA regional PRC. VDA regional, VDA de vendas, né? Aí você entra lá dentro, acho que o PRC acho que tem uma tarefa, se eu não me engano. Eu acho que tem, porque é tudo novo, né? Ó, tem uma tarefa lá, ó. CRM negociação do atacadão. Entra lá, beleza? Daí tem todo um processo para aprovação que a gente está testando. Inclusive está marcado o cliente ali, empresa atacadão. Então nós vamos, por exemplo, o Ezequiel vai finalizar isso e daí vai terminar, vai voltar para nós, a gente vai ter tudo registradinho, tudo organizado, né? Dentro do projeto da PRC. Porque daí fica tudo organizado, né? As tarefas por regional, para a DM também encontrar, enfim, né? Com os clientes, né? Determinar como será. Se a gente vai fazer, por exemplo, o projeto VDA Atacadão, né? Ou VDA Cliente Atacadão, se precisar. Mas tentem deixar tudo dentro das suas regionais, que eu acho que já é muito parecido com como está hoje, né? Como está lá na, no Monday, ok? É muito parecido. Dúvidas? Só complementando aqui, então, tudo que tiver link, então, por exemplo, aqui nós relacionamos o atacadão. Se eu quiser informações do atacadão, eu posso clicar, mas está relacionado o atacadão aqui e eu consigo ir e visualizar as informações do atacadão. Onde nós tivermos link na ferramenta, se nós clicarmos, nós vamos visualizar aquela Abre o informação. atacadão lá, nós não vamos entrar no CRM hoje, tá? Mas abre o atacadão só para ver que massa que é. Olha, você vai administrar o atacadão com todas as informações, vai ter as informações dos compradores, vai ter todos os orçamentos, todas as questões importantes do cliente junto no mesmo lugar, tá? Então, nós tá sendo implantado, tem vários testes, mas vai ser muito top. Então, vai até o organograma do atacadão vai estar colocando aqui, documentos importantes, o contrato do atacadão, tudo vai ficar aí. Dá para colocar documento aí, né? Olhando para. Nós temos os documentos aqui também. Olhando para o atacadão, inclusive, a gente vê que tem tarefas atrasadas relacionadas a este cliente. Então, pode ver que está em uma outra cor aqui, né? Foram criadas diversas tarefas para ele e duas aqui estão há pelo menos um dia atrasado. E ele mostra aqui, né? Mostra em amarelinho. Não sei se dá para ver. É que você colocou para o atacadão também a nova tarefa da aula. A aula não é atacadão. Nós buscamos, né, a título de exemplo. Isso, mas não, só estou brincando aqui, mas é muito legal, galera. Vocês vão ter todas as informações na mão. Imaginem vocês ter o Bitrix mais o HUP, né? Então, praticamente a vida de vocês está resolvida, praticamente com 2 softwares, ok? E lógico, o Mobilitech para digitar pedido, né? Mas a gente vai reduzindo aí as problemáticas. Dentro do atacadão, né? Eu consigo criar, por exemplo, pastas, assuntos de logística, assuntos comerciais, verbas, ou vai ficar tudo ali naquela lista suspenso? Qual lista você diz? Eu vi do lado direito os assuntos do lado direito ali. Aqui, né, eu estou dentro do atacadão, eu posso criar os documentos relacionados a este cliente. Então, sim, né, eu consigo criar aqui os documentos relacionados a ele, né? Posso ter fatura, posso ter se ele tem ou não dependência. Isso aqui a gente vai integrar com o ERP em breve. Então, nós vamos ter diversas informações aqui inerentes a este cliente. De novo, isso aí já é o CRM, tá? O CRM ainda está em implantação. Só estou dando para vocês uma degustação, tá? Então, ainda não estamos usando. Vamos com calma. Faz só quantos dias que nós temos? Está no ar isso? Faz 2 semanas Uma só. semana oficialmente. Em uma semana eu acho que nós estamos bem adiantados. Aqui nós temos outras questões que são inerentes à parte de automação interna aqui, né? E por fim, ao CRM, que eu não sei se nós vamos entrar hoje, né? Isso, o CRM, a ideia não vai dar tempo, o CRM é muito detalhe e também nós não estamos com ele pronto, né? O CRM vai ficar com o Henrique. Então eu acho que tem aí muitas coisas que nós vamos aprender. Eu voltaria só lá nas tarefas, que eu acho que é uma coisa que eu uso, é muito legal, né? Então tá lá. Começaram a usar todo mundo, tá todo mundo top, e daí tem uma galera de tarefa. Tem um negócio lá em cima, nas tarefas, que você. Estão me ouvindo? Só para confirmar aqui que às vezes está caindo esse troço. Sim! Quer uma Ferrari em vez de uma banana? Quer. Vamos lá. Lá em cima ó, tem a lista. Obrigado. Tem a lista
a lista do lado ali, do lado, lista, do lado, não, embaixo, um pouquinho embaixo, aí. Aí tem os prazos, e daí tem o planejador. Não, calma, aí. Planejador. Olha que legal aqui, ó. Não planejar. Planejador você pode colocar do jeito que você quiser. É o teu jeito de trabalhar, tá? Não planejado, todas as suas tarefas do lado ali, certo? Aí você pode criar para hoje, para a semana que vem, e você pode ir promovendo as tarefas dentro do teu planejador. Então, por exemplo, aquela nova tarefa aula, ele só pega lá e puxa para o lado, ó. Pronto. Aí na hora que você estiver organizando o que você está fazendo no dia, qual que é a tua prioridade, você tem como fazer do teu jeito. A mesma coisa acontece ali com os prazos, né? Que daí foi onde o Paulinho colocou primeiro, lá ele clicou lá em cima no prazo, ó. Daí tem o que está sendo vencido, o que vence hoje, o que vence essa semana, o que vence na próxima, e assim vai. Para você ter uma visão geral das coisas que você tem para fazer, tá? Eu gosto de usar o planejador que fica do teu jeitão, né? Daí você consegue organizar a tua vida, né? E o Gantt, que é uma outra coisa maravilhosa, que daí você consegue saber ao longo das semanas e dos dias o que está para fazer e quando, tá? Mas daí isso aí é mais para projeto, tá? Daí pessoas que vão trabalhar com projetos podem fazer aí o Gantt. Beleza? Cara, tem mais 1 milhão de botãozinho para a gente olhar. Então nós vamos aprendendo todo dia um pouquinho, né? Qual que é a ideia? Pô, legal, vi isso aqui, divide com o outro. Vocês estão com dúvida, liga para alguém que vocês acham que já conhece um pouco daquilo, né? Para daí não ligar sempre para o Paulinho, né? Ah, liga lá, o Cléber pode ajudar, o Henrique conhece bastante, a Jocely conhece bastante, assim vai, o Alencar, enfim. Para que daí a gente vai fazendo essa curva de aprendizagem ser mais leve, mais suave, para todo mundo embarcar e ficar no mesmo nível. A ideia aqui é o seguinte, gente: quando todo mundo estiver usando bem, todo mundo funciona melhor. Então, você vê um atrasadinho, ele está meio atrasadinho ali, né? Vamos lá, o Riquete está meio atrasadinho. Vai lá, dá um toque. Pô, Riquete, você tem que olhar lá, cara, tá tudo atrasado tuas tarefas. Dá um toque para ajudar a pessoa. Porque acontece, a pessoa está vendo lá outras coisas, numa correria, e acaba, não está habituado ainda, né? Acaba deixando para depois. É uma nova forma de trabalhar. Eu vou dar duas notícias para vocês, uma boa e uma ruim. A boa: nós estamos organizando a nossa metodologia de trabalho com uma ferramenta de última, como é que fala? Geração, obrigado. De última geração, ela está super atualizada, é uma ferramenta poderosa, né? Ela é feita para cuidar de cliente, tá? Então a base dessa ferramenta é como cuidar bem do cliente. Então essa é a boa notícia. A má notícia é que não tem outro jeito. Ou é isso ou é isso. Não vai ter mais WhatsApp, não vai ter mais e-mail, não vai ter. Cara, se você não conectou aqui, você se ferrou, porque não funciona a tua vida aqui dentro da REC. Ou é isso, ou é isso. É como qualquer empresa, né? Para os que estão chegando, vão chegar no futuro, eles vão ter só essa opção, né? Daí eles não vão falar, pô, como é que era antes? Era melhor, era pior, enfim. Vocês que estão na migração vão sentir saudade às vezes. Pô, era melhor antes, né, cara? Ninguém ficava controlando o que eu tinha que fazer toda hora, né? Era melhor antes, não tinha um monte de vermelhinho para olhar todo dia. Ou o outro lado, né? Cara, como é bom agora. Eu falo com a pessoa responde. Como é bom agora. Eu delego uma coisa, eu consigo controlar, né? Então, a nossa vida, ela vai melhorar, na minha opinião. Mas está na nossa mão. Essa, para mim, é a mensagem mais importante do Bitrix, e daí todo mundo vai aprender junto. E parabéns à TI, né, ao Paulinho, ele que apresentou o projeto. Quando eu olhei isso aqui, eu falei, cara, será? Top! Daí fomos investigando, e está muito legal. Então, parabéns, Paulinho. Bem legal aí. Acho que nós mudamos o jeito da REC. Aí, a ideia é a gente, né, agora no início ele realmente vai atribular um pouquinho, mas como eu falei no início, a ideia é que a gente convirja, sei lá como é que fala isso, a convergência de uma comunicação única, né, de uma única plataforma. Rastreamento, apontar o dedo, né, na própria ferramenta você vai dizer que o Paulinho não está te respondendo. Então eu acho que fica mais fácil o rastreamento e a entrega de cada um. Dúvidas, galera? Eu queria só uns feedbacks. O que acharam na primeira onda aqui de conversa? Não vai ser a última, tá? Esqueçam que vocês já aprenderam tudo, não aprenderam.
O que vocês acharam aí? Algumas participações, alguma dúvida? Só para finalizar antes, Kleber, é bem isso, né? Um overview da ferramenta. Nós temos dois outros temas aqui que nós não entramos, que é o CRM e o Colab. Tá? O Colab nós ainda estamos decidindo como que nós vamos fazer, por isso que nós não apresentamos hoje. O Colab é muito próximo a um projeto, porém ele serve para nós nos comunicarmos fora da REC. Então a gente ainda está entendendo melhor como nós vamos usar isso e logo em seguida a gente apresenta para todos vocês. Vamos lá, palavra aberta. Paulinho, Vamos lá. Quem é? oi Paulinho, Daniel, do Rio. Fala, Daniel. Tira Fala uma aí, dúvida Daniel. aqui. Já tenho recebido aqui solicitação para conectar a pasta compartilhada ao Drive. Todas essas notificações eu tenho que conectar a pasta, é isso? Isso, correto, né? Em todos os projetos que você está sendo inserido, o Bitfiq já cria esta pasta deste projeto, né? E dentro dela é onde estarão todos os documentos. Então, se conecte a ela para você ter acesso aos documentos que forem relacionados naquela tarefa ou naquele projeto. Mas aí eu já estava conectado. Ela pede para conectar ao Drive. É isso então, né? Conecta aqui. Todos que chegarem assim eu vou conectando, né? Sim, sim, porque cada projeto novo, ele cria uma pasta nova e te convida a conectar. Putz, cara, a gente não mostrou, mas as notificações são importantes também, porque é lá que está dizendo que você tem que conectar a pasta. Nas notificações. Daí teria que, de novo, colocar aqui para o pessoal olhar. Mas é que daí ele não tá, você não está projetando mais. Eu tirei a projeção. Então, do ladinho vai ter um sininho, né? E é uma notificação igual a do Monday, No né? feed, né? No feed ali Então, inicialmente. você coloca ali na notificação e vai matando as notificações. É importante também fazer isso, beleza? Vamos lá, comentários. Oi. Kleber, Rogério. Primeiro, parabéns, né? É muito bom a gente fazer parte de um projeto que nos coloca aí no primeiro mundo, né? Que a tendência é essa, né? E isso vem de graça, vamos dizer assim, né? E segundo, assim, eu estou pensando aqui, uma vez que a gente vai matando os temas que estão relacionados àqueles grupos antigos, a gente já pode estar eliminando também aquele lixo que vai ficando, e porque eu entendo que é uma migração, né? Nós temos aí 2 anos de arquivos lá no WhatsApp, né? Então, existe alguma recomendação mais apropriada ou algo diferente do que vai zerando, vai saindo? Como que seria? Os novos projetos, acho que já nascem aqui no Bitrix. O que existe lá no Monday, eu estou com uma consultoria avaliando se nós vamos migrá-las para cá, né? Se nós vamos transferi-las todas para cá. Já sei que os projetos são passíveis, né? Toda a comunicação lá é passível de transferência para cá. Nós só temos dúvidas ainda que nós estamos estudando se os documentos anexados vão conseguir vir juntos, né? Para a gente ter o histórico em uma plataforma só. Legal, mas é uma boa pergunta. Mas ele está falando do WhatsApp, né? No WhatsApp, daí ele não consegue migrar. Aí vai ser o que vocês acham que é importante trazer para cá, né? E registrar de alguma forma. Temos que pensar junto, Rogério. Eu não tenho uma solução, mas é uma boa pergunta. Eu perguntei, Kleber, porque muitas situações nós temos registradas lá, né? Até para uma futura contestação ou tirar uma dúvida, alguma coisa, está registrado lá, né? Mas assim, eu acho que é transição. Não sei, vamos pensar também, né? Vamos pensar. Kleber, rapidinho, posso? Pode, por favor. Da minha parte, maravilhoso, muito legal. Amei, eu particularmente. É muito, muito, mas muito melhor que o Monday, para mim, na minha visão. Prático, rápido, intuitivo e vai agregar bastante. Vai agregar na nossa vida e vai facilitar a nossa vida. Eu gostei demais. O Monday, ele é muito poderoso para projeto, mas esse daqui é melhor para comunicação e cuidar do CRM. Então, a gente tem ferramentas diferentes. Mas eu concordo, ela vai estar mais adequada ao nosso processo. Mais alguém?
Quando eu entrei na empresa, eu vim de uma empresa que trabalhava com e-mail, tudo era registrado com e-mail e a vida tocava assim. Aqui foi uma adaptação do WhatsApp e aí a gente, todo mundo, quem não sofre aqui hoje, não precisa buscar uma aprovação, alguma coisa que já foi escrito e sofrimento. Primeiro impacto, assim, assusta um pouco, eu acho que é bastante informação que tem ali, vai levar tempo de aprendizado, mas eu penso o seguinte, a gente vai estar muito mais com as informações na mão quando a gente precisar, não vamos ter aperto, e tudo isso concentrado numa única ferramenta. Então é ter serenidade, a primeira impressão da ferramenta, né? Serenidade para entender, e aí que vem os próximos dias para a gente cada vez mais estar familiarizado e poder utilizar isso da melhor maneira. Show de bola, a empresa investir dessa forma. Estamos avançando. Bem, galera. Mais alguém? Eu sei que cansa um pouco, né? Porque são 1h40 aqui, mas não tem jeito, né? A ferramenta é robusta. Tentamos fazer aqui, mas eu acredito que vocês vão sair bem equipados. Galera, então vamos finalizar essa etapa aqui. Tem muita coisa a ser dita ainda sobre o Bittrex, mas vocês vão, não sei se é Bittrex, depois ver qual que é o jeito de falar. Mas vocês vão todos usando e aprendendo. Só eu peço para cuidar na hora de abrir projetos, porque senão a gente vai criar uma celeuma, né? Então, sempre a gente vai criar os códigos tal, e para a gente conseguir construir coisas que sejam mais inteligentes, tá? Então, vamos com cuidado. O resto, usem e abusem, né? Tarefas usar e abusar. Dá para fazer realmente. É como você usa o WhatsApp hoje. Usa para várias coisas. Até coisa que não precisava, usa o WhatsApp. Pode usar e abusar das tarefas. Beleza? Parabéns, Paulinho. Parabéns a todos aí que já adiantaram, nos ajudaram aqui nessa etapa. Vamos que vamos. Vamos descansar um pouco então, galera. Um abraço.